Fala aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos. Quem já sabe, de novo, pode pular essa aula. Quem já sabe o que é um relacionamento um para muitos, muitos para muitos para muitos, um para um. Isso é para recapitular para quem ainda não tem isso muito fixo na mente e para seguir o curso de uma forma mais tranquila, sem a pessoa deixar de entender esses conceitos quando a gente utilizá-los. Então, basicamente um relacionamento. Quando a gente relaciona uma tabela, na verdade a gente quer informações de uma tabela através de outra tabela. Por exemplo, eu tenho informações aqui, eu tenho uma tabela de orders, itens, e eu tenho uma tabela aqui de produtos. Então, olha, qual que é o relacionamento que está sendo feito aqui? É o ID produto, que está nas duas tabelas. Porém, olha só que interessante, se você olhar esse símbolo de asterisco aqui, ele representa o muitos. E aqui, na produtos, ele representa um. O que isso quer dizer? Que esse ID, que é o campo comum entre as tabelas e que está sendo relacionado, ele só se repete uma vez, ou seja, ele não se repete, na verdade, na tabela produtos, mas ele pode se repetir na tabela de orders items, por exemplo. Preciso renomear essas tabelas que está difícil. Brincadeira, pessoal. Mas vamos lá. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o mesmo produto eu posso vender ele várias vezes. E eu vendendo ele várias vezes, ele vai ter o ID dele gravado na minha tabela fato várias vezes. E aí, quando eu precisar das características do produto, então eu vou para a minha tabela dimensão e busco essas características do produto. Então, isso é uma coisa muito normal. O relacionamento 1 para n igual está aqui, ou n para 1, que depende só da perspectiva que você está olhando, uma das pontas é muito e a outra ponta é 1. Normalmente é um relacionamento muito utilizado entre fato e dimensão, mas pode acontecer entre fatos e pode acontecer entre dimensões também. Mas normalmente quando você vê uma tabela fato e você coloca um ID nela, normalmente ela vai ter muitos e na dimensão vai ser apenas um. Legal? E também temos relacionamento 1 para 1, que, por exemplo, onde os elementos não se repetem nas tabelas. Por exemplo, eu posso ter uma tabela de cliente e uma outra tabela que tenha os contatos desse mesmo cliente. E nas duas tabelas a chave vai ser o ID do cliente, por exemplo. Então, esse ID não vai se repetir. Isso é só um exemplo. E também temos o muitos para muitos. Esse muitos para muitos é sempre muito perigoso. Sempre quando você vê isso, suspeite, não é uma boa prática você utilizar. Dificilmente você acha uma utilidade mesmo para relacionamentos muitos para muitos. Eu mesmo nunca vejo por que relacionar muitos para muitos, mas se alguém quiser deixar algum comentário, enviar uma mensagem para mim, de algum caso que esteja utilizando muitos para muitos e precise de ajuda, pode enviar, a gente pode estudar o caso, tá bom, pessoal? Infelizmente acontece, e às vezes é porque realmente tem algo errado, ou seja, porque o meu ID de produto se repetiria aqui, né? Se a chave principal da tabela produtos, ele não teria por que se repetir. Então não é comum de acontecer. O comum é sempre, e o melhor prática, né? Um para muitos ou até um para um. Mas normalmente, quando é um para um, o pessoal do DW acaba resolvendo e acaba agrupando essas duas tabelas para que elas se tornem apenas uma tabela, né? Isso acontece também. Mas na vida real existe um para um com certeza, tá bom, pessoal? Então isso não é um problema. Então, o que a gente vai ver nesse treinamento, basicamente é um para muitos, que é a maioria dos casos. E o N para N não temos aqui, mas se você tiver alguma dificuldade, você entra em contato comigo, ok? Então, é isso aí, pessoal. Os conceitos alinhados. Então, é isso aí, beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima aula.